eu queria tratar de um tema importante. Você tocou na questão do crédito de carbono. Isso vai ser uma outra fase importante, que é a conciliação do agronegócio com a preservação, a bioeconomia, que nós chamamos, né? Parte desse grande desafio que nós temos hoje do crédito de carbono é a questão da regularização fundiária. Nós precisamos avançar com isso, porque isso vai fazer com que aquele que compra o crédito de carbono tenha certeza que aquelas árvores estão sendo plantadas lá. Então eu queria primeiro que você explicasse a importância da regularização fundiária nessa mudança. E depois nós vamos falar um pouco sobre terras degradadas, como usar terra degradada que não serve para a agricultura para fazer esse replantio de árvores para que o Brasil possa ganhar esse enorme mercado de crédito de carbono que vai ser fundamental. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: o mundo começou a se preocupar com essa questão climática depois dos anos 90, com até a conferência lá do Rio e tal. E aí o mundo hoje parte para uma coisa que é assim: vamos reduzir as emissões, vamos mitigar, vamos não sei o quê, certo e tal. Só que não é só mitigação. Tem um lado de adaptação de sistemas. E o Brasil está adaptando os sistemas agroindustriais desde os anos 70. Essa revolução toda que a gente falou, ela é altamente benéfica para reduzir emissões agrícolas, né? Quando a gente parte de um pasto degradado e vai para um sistema de integração lavoura-pecuária, etc., né, a gente tem um outro balanço de carbono. Quando a gente faz o etanol e substitui a gasolina, faz o biodiesel e substitui o diesel, nós estamos atuando no item mais sensível de mudança do clima, que é energia e transporte. Não é floresta. Não é derrubada de floresta que acontece, mas é os fósseis, né? Então, o Brasil está fazendo isso há 60 anos e nunca recebeu nenhum centavo, nenhum produtor recebeu nada pelo crédito de carbono, porque até hoje não existem metodologias, mensurações adequadas, mercados adequados, certo? E isso não vai acontecer tão cedo. A gente está vendo agora todo um movimento das empresas decepcionadas, muitas vezes com essa questão, alguns governos abandonando essa área. O próprio Trump já anunciou, né, agora que vai novamente abandonar o Acordo de Paris. Então, eu acho que esse lado do mercado de carbono, ele está ainda é uma promessa que não chegou ao produtor. O produtor nem sabe direito o que é isso. Agora, as empresas estão reduzindo as suas intensidades de carbono. E aí é o que o Brasil já vem fazendo, que é muito bom. Outra coisa, a gente tem que lidar com eventos extremos. Isso está acontecendo, o tempo inteiro, né? Não tem um ano que não tem um problema extremo. Aqui no Brasil mesmo, enchentes, secas, etc. Isso afeta a agricultura profundamente. Fogo no Pantanal, enchente. Exatamente. Então a gente tem que atuar em relação a eventos extremos, a gente tem que atuar em relação a avançar com técnicas de agricultura sustentável e produtiva. Eu digo, a agricultura tem que ser competitiva e sustentável, certo? Porque lá na Europa eles quiseram fazer uma agricultura que é sustentável, mas ela não é mais competitiva, eles estão perdendo competitividade, e é o que levou os agricultores franceses para a rua, né? É não conseguir o protecionismo é isso. Lá atrás, né? Protegem que não conseguimos ser mais competitivos. Então, assim, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso aqui há algum tempo, mas esse negócio não chegou ao produtor, né? Agora, tem um item que é fundamental para a gente reduzir as emissões brasileiras, que é diminuir o desmatamento ilegal. E o desmatamento ilegal está diretamente ligado com o problema fundiário. Porque ele está concentrado na região norte, certo? Principalmente na região norte, aonde a posse da terra ainda é extremamente questionável. O Brasil ainda tem terras devolutas, terras que não têm dono, e essas terras que é onde aconteceu as maiores invasões, ainda acontece, né? Então você veja que o estado lá do Pará está tentando se colocar, se repaginar por conta da COP, que está vindo aí nesse ano, mas o desafio ainda é enorme. Por quê? Porque, infelizmente, diferentemente dos Estados Unidos, que mandaram os agricultores para uma área definida no meio oeste, com obras de drenagem, com hidrovias e com um monte de coisas muito mais organizadas, aqui no Brasil, o pessoal dos anos 70
usou aquele negócio, terra sem homens para homens sem terra. Jogava o pessoal lá, né? Projetos de colonização, o pessoal chegava lá, não tinha nada, né? Não tinha hospital, não tinha escola, não tinha estrada, não tinha ponte, tiveram que fazer tudo. E não tinha também direito de propriedade. E não há economia que funcione sem direito de propriedade. Como é que você vai diminuir a ilegalidade se você não tem a posse da terra ainda bem definida? Então, essa é uma das questões mais importantes da agenda ambiental, a regularização fundiária, que não foi feita porque a ocupação foi caótica. E precisa ser feito fundamental. Total. Essa poderia ser uma das grandes metas do Brasil para a COP30? Mas não é o que eles falam na COP, né? Porque, infelizmente, a COP virou um circo que se fala absolutamente de tudo, né? Mas é muito difícil saber o que é prioridade, né? Os árabes, nas últimas COPs, tentaram dizer que energia deixa para depois, né? A questão dos fósseis. Agora, no Brasil, eles vão focar nas questões lá da floresta, que eu acho que é errado, porque a floresta só vai ser preservada se ela conseguir combinar o econômico, o social e o ambiental, né? Se você fechar, se você realmente proibir, eu estou falando principalmente da ilegalidade que tem. Qual é o maior problema hoje do desmatamento ilegal aqui no Brasil? É que você não tem o Estado funcionando e nem fiscalizando. Né? E aí o crime entra e fica, né? Então a gente... o crime substitui o Estado, o crime organizado, que é pior ainda. Então eu acho assim que a gente tem o Brasil tem que reduzir o desmatamento ilegal, o Brasil tem que avançar na agricultura sustentável, tem que avançar nas energias renováveis, são todas agendas que deveriam ser muito positivas. Né? Mas isso depende de você se organizar melhor como país, e você sabe, isso é um problema desse país, né? E as terras degradadas, você acha que isso também é um potencial para que nós... As terras degradadas, há uns anos atrás tinha essa ideia do produtor latifundiário especulador. Esse negócio acabou, certo? Quer dizer, a valorização que essas terras tiveram, inclusive nos últimos anos, né, depois da pandemia, foi enorme. Então, quem hoje tem terras degradadas é quem deixou de investir em produtividade, né? E aí, estes sistemas integrados estão fazendo essa troca. Veja só uma coisa super interessante, que é um exemplo que eu não sei se quem está aqui nos assistindo conhece. Para mim, o melhor programa que aconteceu para reduzir terras degradadas aqui no Brasil, recentemente, né, o governo anunciou que vai passar... Nós temos 160 milhões de hectares de pasto, 20 milhões já são integração lavoura-pecuária, e o governo falou que vai aumentar em 40 milhões de hectares, né, com seus programas e tal. Mas isso vai levar anos, até agora não se sabe como é que vai fazer direito. Mas a China chegou e, por outras razões, falou: eu só vou comprar animais abatidos até os 30 meses. Não vou mais comprar animais velhos, por razões de qualidade de carne, de controle sanitário, de uma série de coisas. É uma medida que os chineses tomaram. Quando eles colocaram isso, compradores grandes que são, o produtor intensificou. Por quê? Porque surgiu via mercado um prêmio para quem faz melhor do que o outro. Que não é política pública, é política lá do comprador. Eu vou pagar mais pelo boi China, que o pessoal chama, boi China. Vai ter lá 10% a mais, etc., o que for. E muito produtor falou: então eu vou com isso melhorar o pasto, melhorar o gado, porque senão eu não consigo tirar esse animal com menos do que 30 meses para ser abatido, né? Então isso já gerou um tremendo movimento de ampliação da produtividade na pecuária. A agricultura, quando entra nas áreas de pasto, também leva a uma pressão por eficiência, certo? O produtor que está com pasto degradado vê que lá alguém ali perto trocou lá de caminhonete, já tem uma fazenda muito mais arrumada, então chama lá o seu parceiro e as coisas avançam, entendeu? Então, eu acho que é um movimento assim que eu não acredito muito que isso deva ser feito pelo governo. Tem que ser feito via mercado. Isso aí tem que ser feito por incentivos de mercado. Né? Incentivos de mercado. Agora, Marcos, uma coisa interessante, outro dia eu estava vendo um número fantástico, que questão de assistencialismo estatal, né? 47% do Nordeste vive de Bolsa Família. No Centro-Oeste, isso é menos de 5%. Ou seja, nada melhor do que crescimento econômico de uma atividade competitiva como o agronegócio para erradicar a pobreza.
Na verdade, o agronegócio é a fonte de erradicação da pobreza no Brasil? Olha, bom, primeiro vamos olhar esse número direito, porque quando eu ando pelo Brasil, eu faço muitas palestras, do Oiapoque ao Chuí, todo mundo reclama de falta de mão de obra, no agro. Agora, aí precisa ser uma mão de obra capacitada, qualificada, treinada. O que o agro precisa hoje não é mais de um trabalhador rural manual, como foi lá nos tempos... Nos anos 60. Nos anos 60 e antes, né? Desde o Brasil começa em 1530 com a cana-de-açúcar. Né? Então, o agro é muito antigo nesse país. Então, já não é mais isso. Quer dizer, hoje em dia é uma pessoa qualificada. E essa pessoa falta no mercado hoje. Certo? Para operar máquinas, operar... a parte de inteligência artificial, digital, tem muitas coisas novas acontecendo ao mesmo tempo e falta essa mão de obra. Agora, a mão de obra não qualificada, aí é um problema, porque o que está acontecendo é que ela está virando toda a Bolsa Família, né? Então, eu acho que o sucesso de qualquer programa social é o emprego, né? Se você não conseguir tirar essas pessoas da Bolsa Família e jogar emprego, o programa é um fracasso. Né? Na minha visão, eu acho que é isso. É isso mesmo.